E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, nesse momento muito especial, porque estamos dando início aos nossos estudos aí de arte. Olha só que beleza. Estamos dando início aos nossos estudos de História da Arte mas é focada para o Enem e para os vestibulares. Eu sei que a gente tem uma playlist aqui de História da Arte, mas ela não é focada para o Enem e para os vestibulares. E a partir de agora a gente vai ter, já nessa aula introdutória, você deve pensar assim, poxa, mas é uma aula introdutória, mas aqui já tem pontos importantes. Lembre-se, aqui a gente tem os pontos fundamentais para a gente seguir o nosso curso. A ideia é que todas as sextas-feiras nós tenhamos uma nova aula de História da Arte aqui, focada no Enem e vestibulares. Nas próximas aulas, inclusive, a gente pensa em colocar para vocês fazer exercícios ao final da aula. A gente faz ali uma ou duas questões que já foram cobradas no Enem ou em outros vestibulares sobre História da Arte. Outra coisa importante destacar também, eu vou preparar essas aulas semanalmente no meu canal na Twitch. Então eu vou deixar os links da Twitch aqui na descrição para vocês e também no primeiro comentário fixado. Deixo também na descrição a bibliografia que é utilizada, né? Sempre que a gente tiver alguma coisa, uma referência bibliográfica, eu coloco aqui para vocês. E também os links das minhas redes sociais, porque por lá eu sempre aviso antes, Twitter e Instagram. Na Twitch especificamente, então eu vou preparar essas aulas. E lá na Twitch eu deixo o link para o nosso Discord, porque aí eu vou sempre criar um PDFzinho, um materialzinho dessas aulas aqui, das tarjas que vocês veem, com as imagens, tudo. E eu vou sempre disponibilizar no Discord. Então tem que ir lá no Discord e ver, lá no servidor do Discord, que lá é muito bacana, eu deixo lá para vocês. Vamos lá, é uma aula introdutória, mas é uma aula muito importante porque é a base para a gente entender a história da arte aí nas próximas que virão, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse projeto, que vocês apoiem esse projeto aqui. Antes da gente começar essa série, a gente vai passar por vários momentos, e antes da gente começar essa série, é muito necessário explicar qual que é a importância de estudar a história da arte, porque essa é uma questão que o pessoal fala assim, tá, mas eu estou estudando arte para quê? É só porque cobra no Enem e porque cobra em outros vestibulares? Cobra no Enem e cobra nos vestibulares, mas não é só por isso que é importante estudar a história da arte. Porque a arte, ela é a expressão do ser humano, seja individual ou seja em comunidade. A arte é a expressão da sociedade. A arte existe enquanto sociedade, isso é muito importante. E estudar a história da arte é compreender essa sociedade. Então, desde uma arte ainda que primitiva, na pré-história, a gente já revela o meio de expressão daquela sociedade. Então, estudar a arte é conhecer não só as sociedades antigas, mas conhecer a nossa sociedade também, porque a arte existe hoje. Compreenderam? Então, a arte é a expressão do ser humano, é da cultura. Não existe sociedade que não tenha uma produção artística, não existe arte, porque a arte é inerente ao ser humano. Então, estudar a arte é estudar a nós mesmos, a nossa identidade cultural. Mas aí a gente chega num ponto que é muito importante, que é um ponto que muitas vezes pessoas vão falar, mas o que define a arte? O que é arte? O que se define por arte? E aí eu vou na referência aqui, ó, a gente está usando aqui algumas referências, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o Edward Gombrich, e também a gente tem aqui a arte contemporânea de Carol Strickland, certo? Algumas das referências aqui para vocês. Segundo Gombrich, olha só, vou deixar uma citação para vocês aqui, isso é muito importante, ó, olha o pessoal da redação aí que ama. Se aceitarmos que arte significa o exercício de atividades tais como a edificação de templos e casas, a realização de pinturas e esculturas, ou a tessitura de padrões, nenhum povo existe no mundo sem arte. Porque a gente produz arte, toda a sociedade, todo ser humano produz em seu tempo arte. Agora, se por outro lado entendermos por arte alguma espécie de belo artigo de luxo, ou algo que para nos deleitar em museus e exposições, só especificamente artigos de luxo ou para a gente deleitar em museus e exposições, ou uma coisa muito especial para usar como decoração na sala de honra, cumpre-nos reconhecer que esse uso da palavra constitui um desenvolvimento bem recente, porque museu é recente,
As galerias são recentes. Recentes assim, máximo aí 200 anos. Isso é recente para o tempo histórico. E que muitos dos maiores construtores, imagina só aqueles que construíram as pirâmides de Quéops, as pirâmides de Gizé, pintores ou escultores do passado, sequer sonhavam com ele. Não precisa ir muito longe não, se a gente parar para pensar, lá na Idade Média, as pessoas que pintavam, faziam as iluminuras medievais, eles não saberiam então esse conceito de arte. Então, o que fica para a gente? Lembra, entrando até mesmo no conceito filosófico, entre tese e antítese, a gente puxa uma síntese. A arte é o que é produzido pela sociedade. Aqui a gente não está discutindo o que é arte boa, o que é arte ruim. A gente está discutindo arte. E é isso que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? A gente pode passar por diversos, ao longo desse tempo, a gente vai passar por diversos movimentos artísticos que você pode questionar, você pode chegar e falar assim, não gosto disso, mas você não pode questionar se não é arte. Você pode questionar que não gosto disso, como eu também não gosto de vários movimentos, eu não gosto e gosto de outros. Mas é preciso reconhecer que há uma produção artística em determinado momento, no espaço e no tempo. Então, se a gente conhece, a gente entende que a arte é a expressão de uma sociedade, é importante destacar também que se ela é uma expressão de uma sociedade, então a gente já está falando de uma arte que vem desde a pré-história, lá do alto, do Paleolítico Superior, por exemplo. Se a gente for falar lá das estatuetas de Vênus, falando de fertilidade, inclusive de Vênus, que data de 25 a 20 mil anos antes de Cristo. A gente passa também, por exemplo, pelas pirâmides de Quéops, ali no complexo de Gizé, no Egito Antigo, que data lá de 2580 a 2560 a.C., passando pelas iluminuras bizantinas também, que é muito importante lá no Império Bizantino, para a gente entender o que é aquela arte produzida na Idade Média, por que existe um fator religioso nisso, a gente vai contextualizando. A gente passa, por exemplo, chega no Renascimento, vamos entender o porquê que é a importância da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, certo? Até a gente chegar nos dias atuais, passando pelas vanguardas modernas, as vanguardas europeias, chegando na arte contemporânea, numa arte conceitual, e entendendo também que arte pode ser tanto o grafite que você vê no muro, vê num prédio, quanto o picho, a pichação. Pichação é uma forma de expressão artística, de manifestação artística, que entrega algo sobre aquela sociedade. Lembrando, você pode achar esteticamente horroroso, se você quiser. Mas há uma forma de expressão artística. A arte, inclusive dos gregos, da filosofia, vem de técnica. A arte é a técnica. E a técnica é feita por alguém. É feita para expressar algo. Então entendam isso. A arte comunica. Então não se esqueçam. A arte acompanha o espaço e o tempo. Ela está inserida em algum lugar no tempo, enquanto existirem seres humanos. Enquanto existe ser humano, existe cultura. Desde quando começou a existir os seres humanos, passou a existir cultura. E o ser humano produz dentro dessa cultura arte, certo? Não necessariamente lá atrás eles estão pensando em colocar a sua obra de arte numa galeria ou no museu. Vamos pensar na Idade Média, vamos mais longe. Vamos pensar, por exemplo, no período da pré-história. Não existiam galerias, mas o que era produzido, você vai dizer, por exemplo, que as pinturas rupestres não são uma forma de manifestação artística? Sim, eram formas de manifestações artísticas que entregavam algo sobre aquele povo. Então, é muito importante que a gente contextualize o espaço e o tempo. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter uma amostra disso agora. E é importante lembrar que cada tipo de obra, seja ela pintura, escultura, um filme, ela diz algo sobre aquela sociedade, então tem aspectos válidos. Então a gente vai focar aqui, na nossa aula introdutória e no nosso curso, a gente foca em artes visuais, principalmente artes plásticas, tá? Cabe a nós fazer isso, mas é preciso entender que música é forma de manifestação artística, o teatro é forma de manifestação artística, a arquitetura é forma de manifestação artística. Nessa obra aqui, nós temos aqui, inclusive, que a gente sempre vai contextualizar. Então, esse é o primeiro passo para vocês. Sempre contextualize. Nessa obra aqui, nós temos, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai passar na tela para vocês.
nós temos aqui, dentro do contexto da história mundial e da história da arte, para vocês verem que o movimento artístico, a arte, ela acompanha a história geral, a história mundial. Então, em algum momento, a gente tem as esculturas de Vênus, né? Qual que é o contexto histórico, qual que é o momento que ela está inserida, a criação das pinturas em cavernas. Então, a gente, por exemplo, passa lá para frente, no ano de 312, no 312 a.C., depois de Cristo, desculpem, nós temos a construção do primeiro aqueduto. E aí, qual que é o contexto? Os romanos constroem a primeira estrada. Então, estão ligados. O aqueduto, enquanto uma obra arquitetônica, tinha sua função importante para Roma, mas era uma obra de arte. E entregava. O que um aqueduto mostra para a gente nessa sociedade? A gente consegue saber, por exemplo, onde houve, por exemplo, dominação romana. Se existem aquedutos romanos com características romanas, por exemplo, no Reino Unido, a possibilidade, que é grande, gigantesca, ou quase certa, ou certa na verdade, que romanos estiveram ali, é real, sabe? Então, se a gente acha, por exemplo, aquedutos instalados em qualquer outra região, aí você vai falar, mas os arcos da Lapa no Rio de Janeiro, aquilo lá é influência, aquilo não é romano, tá? Aquilo lá pode ser até uma homenagem, se quiser, mas não é romano. Mas arcos romanos, assim como colunas gregas, até onde o mundo grego foi? Será que é grego, é jônico, é dórico, é eólico? Ou já é do período helenístico? A gente consegue descobrir, a gente consegue estudar sobre aquela sociedade, onde que o mundo grego chegou, como que era a forma de vida dessa sociedade e qual que era a expressão artística. Arte e sociedade nunca desconectem. Por exemplo, então se a gente observa uma obra de arte, a gente tem que ter alguns aspectos. Agora a gente vai chegar num período que eu vou mostrar para vocês, a gente vai tentar mostrar para vocês como que você deve analisar uma obra de arte. Isso é importante para você fazer a prova, mas já entendemos que não é só para isso. Para você entender, analisar uma obra de arte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês fiquem sempre de olho em aspectos relacionados à luz, ao movimento, ao equilíbrio, à composição e ao clima. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Aqui a gente tem uma obra, vocês já estão vendo na tela aqui, chamada A Jangada da Medusa. Essa obra foi produzida por um artista francês lá em 1818, tá? Théodore Géricault. É isso mesmo, mozão? Uhum. Tá. Théodore Géricault, lá no século XIX, em 1818. É o quê? Théodore Géricault. Ok, vamos lá. Então nós temos aqui, vocês já estão vendo na tela, estou gravando na tela aqui para vocês no tablet, porque a gente vai fazer alguns rabiscos aqui, lógico que no tablet, não é na obra real. O que nós temos aqui para poder definir aqui, para a gente poder identificar essa obra aqui? É o seguinte, nós temos aspectos. Essa obra, primeiro, deixa eu contextualizar. Essa obra foi pintada lá em 1818, baseado numa fragata, num naufrágio de uma fragata real, que aconteceu no ano de 1816, 2 anos antes dessa obra, que levava cientistas, pessoas de Saint-Lô, na França, até o Senegal. E passando ali pelas Ilhas Canárias e Açores, Cabo Verde, ali na costa oeste africana, estava levando inclusive o novo governador de Senegal. Lembrando que Senegal, só para contextualizar, qual que é a relação Senegal-França então? Senegal, em via século XIX, imperialismo, colônia francesa, neocolônia francesa. Aí o que a gente tem então? Essa fragata, ela naufraga. E aí você tem alguns sobreviventes ali, algumas pessoas sobrevivem na jangada e cerca de 28 sobreviventes, só que apenas 15 estavam aptos a resistir quando foram encontrados. E eles estavam dentro de uma jangada. Eles conseguiram encontrar ali, pegar uma jangada, só que a jangada estava superlotada, assim como a fragata estava superlotada também, por isso que naufragou. Então você tem a influência, já sabemos o contexto. Agora, o que a gente precisa entender aqui? A primeira coisa aqui pra gente, eu tô lendo ali porque eu pego também as minhas anotações, certo? Eu pego aqui para poder me guiar com vocês.
A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a questão da composição. Existe uma divisão clara, se a gente parar para pensar, não tão clara a olho nu, mas se você parar um pouquinho e ter paciência na obra, você consegue observar que existem 2 triângulos aqui nessa obra, certo? Superpostos, né? Superexpostos. Ó, o primeiro triângulo ele é colocado aqui, inclusive, pelo mastro, tá? E o segundo triângulo é justamente esse aqui. Tá? Que não está completo aqui, mas entendam que existam 2 triângulos aqui mais ou menos. Compreenderam? A primeira coisa que a gente precisa definir, o triângulo da esquerda, vamos chamar de triângulo 1 aqui pra gente, ó, o triângulo 1 e o triângulo 2. O triângulo 1, ele está mostrando alguma coisa muito importante pra gente. Deixa eu chegar mais pra frente aqui. Está mostrando uma coisa muito importante. Ele é o triângulo que é referenciado pelo cara segurando o mastro, certo? Deixa eu trazer mais pra cá de novo. Segurando o mastro, e ele é referenciado também pela parte, se a gente for dizer, uma parte ruim desse processo da jangada da Medusa, que são aqueles mortos ou moribundos, aqueles que já morreram, que estão ali, ou que estão se entregando. Enquanto o outro triângulo mostra a esperança, a luz. Ó. Então, ó, pessoas que estão ali acenando ali, que estão com esperança de sobreviver. Então, se de um lado a gente tem aqueles mortos e moribundos, do outro a gente tem aqueles que estão partindo para a esperança, ascendendo para poder sobreviver, conseguir a salvação. Então, deixa eu voltar aqui nos riscos que eu fiz para a gente ter mais capacidade aqui. Ok. Então é o seguinte, já entendemos esse processo da composição. Olha só. O que mais que a gente tem aqui? Né? Há também um equilíbrio, porque existem figuras transitórias entre o lado esquerdo e o lado direito, o triângulo esquerdo e o triângulo direito. São figuras que a gente não sabe se estão moribundas aqui no meio, mas que também estão partindo para a salvação, a busca da esperança. Acho que é melhor trabalhar com a ideia da esperança aqui. Correto? Então isso é muito importante, é muito interessante a gente pensar num aspecto aqui da obra de arte. Bom, partindo para outro aspecto importante, o aspecto de luz, cor e clima. A primeira coisa, trabalhar com a ideia do contraste aqui. Reparem que existem nuvens carregadas que levaram a tempestade, o naufrágio da fragata real, mas que aqui no fundo, aqui, mais no horizonte, a gente consegue perceber, inclusive, um céu que vai se abrindo. E lá no fundo, aí é muito pequenininho mesmo, nós temos, inclusive, a ponta de alguns navios, de pelo menos um navio, ao qual eles estão acenando. Esse aceno é em busca da esperança, da salvação, para que consigam ser salvos aí desse processo traumático que aconteceu em 1816, que é o naufrágio da fragata Medusa, certo? E isso mostra pra gente, inclusive, essa obra é carregada de sentimento. Consegue mostrar pra gente aqueles que já estão indo, aqueles moribundos, os que estão morrendo, os que se entregaram de alguma forma, que não estão aptos a continuar por algum motivo, por força, e aqueles que ainda lutam pela sua sobrevivência. Então isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante de se destacar. Então sempre tem aspectos na obra de arte que a gente tem que buscar, certo? Deixa eu só terminar de salvar, salvei aqui. Agora, esse tipo de observação que a gente fez aqui com o naufrágio da Medusa, né, com essa contextualização que a gente fez da jangada da Medusa, ela dá para fazer com toda a obra de arte? Em essência, a gente consegue fazer com tudo que a gente conseguir. Inclusive, eu vou deixar um link aqui para vocês, que eu acho que é muito importante. Eu vou deixar aqui no card para vocês, no nosso vídeo, na nossa playlist de História da Arte, ela que não é focada para Enem e vestibulares e tal, mas que tem coisas muito interessantes, lá tem muita coisa. Lá eu vou deixar para vocês um card, lá eu posso até trazer para essa playlist um vídeo que eu fiz que não é muito antigo, é um vídeo até recente, de um ano para cá, sobre o estudo de iconografia e iconologia. Eu vou deixar porque complementa esse aqui de introdução à história da arte, eu já vou deixar ele aqui para vocês, inclusive, tá?
Agora, mas professor, mas quando eu chego, por exemplo, lá na arte contemporânea, você consegue, através da observação, tirar conceitos importantes dessa obra de arte. É uma arte conceitual. Eu tenho um vídeo aqui também explicando o que é arte conceitual, e eu vou deixar para vocês também, porque eu acho que tudo que a gente tiver para complementar esse momento é importante. Mas dá para fazer com arte contemporânea? Não nos moldes como a gente viu aqui. Mas dá para extrair algo da arte contemporânea, assim. É um processo de muita paciência, de muita reflexão em cima. Só que a gente vai chegar lá também quando a gente falar de arte contemporânea, tá bom? Gente, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Apoiem esse momento aqui do canal Parabólica. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Não deixe de me seguir na Twitch, porque lá a gente vai produzir conteúdo aqui, inclusive para essa playlist. E aí a gente também vai ter exercícios aí nas próximas aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!